Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio de Stack Talks. Lembrando que essa temporada nós estamos focados em conversar com pessoas usuárias de StackSpot AI, entender ali o ganho, o impacto que o uso dessa ferramenta de AI generativa tem ali causado no seu dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre dados. Temos uma pessoa aqui de dados para trazer um pouquinho da sua experiência. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos lisos compridos, escuros e com as pontas meio claras. Eu estou usando um óculos transparente. Estou com uma camiseta preta com logo de StackSpot grande aqui. Eu estou no escritório da Zup em São Paulo e o meu fundo também é do escritório da Zup. Então hoje nós temos o prazer aqui de receber o Frederico Luiz de Macedo Holanda, que eu vou chamar de Fred. Poxa, por Já favor. pedi autorização. Fred, tudo bem? Tudo bem, Fernanda. Ai, bem, que tudo bom ótimo. que você veio de longe, Eu né? vim de longe, Para isso. poder conversar com a gente hoje. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Que isso. Antes da gente começar, você poderia fazer a sua audiodescrição? Eu sou um homem branco, né? Eu tenho cabelos e barba preta, né? Um pouquinho branca aqui também, tá? Eu tô com uma camisa cinza claro, né? E eu compartilho aqui do mesmo fundo que a Fernanda. Fred, você é engenheiro de dados, é isso? É isso aí. Hoje nós vamos explorar a área de dados. Bora falar sobre dados. Então vamos. Fala um pouquinho pra gente, assim, da sua história, como que você entrou na área. Bom, inicialmente, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Eu não vim inicialmente da área de tecnologia, né? Eu sou engenheiro de dados aí há 9 anos, né? Eu fazia outra coisa totalmente diferente, né? De tecnologia, mas enfim. E eu estou na Zup há mais ou menos 4 anos, né? Então já passei por alguns projetos dentro da Zup, né? Fora do cliente principal, digamos assim, do Itaú também, né? Em Z-Unit, por exemplo. E hoje eu estou dentro do contexto do banco, né? Já passei por alguns projetos também dentro do banco. Estou lá mais ou menos 3 anos. A gente sempre comenta aqui, está falando num canal do YouTube aberto. Então, assim, você poderia trazer um pouquinho mais de detalhes sobre como é o dia a dia do engenheiro de dados, qual é o tipo de demanda que ele recebe, qual é o tipo de problema que ele precisa resolver? Um dos papéis principais do engenheiro de dados é de construir, né, e manter uma infraestrutura que vai suportar algum processo, algum pipeline de dados, como a gente chama, né? Então, o engenheiro ele é responsável ali por orquestrar esse fluxo, né, contínuo de dados dentro da empresa. Então, ele precisa aplicar técnicas ali de ETL, como a gente conhece, né, que você vai extrair os dados ali das diversas fontes, de vários formatos possíveis ali. Você vai, por exemplo, fazer algum tipo de transformação nesse dado, né? Você vai padronizar campos, você vai remover dados duplicados, você vai, enfim, fazer algum tipo de transformação nesse dado e você vai disponibilizar esse dado ali na ponta final, né? Então esse dado disponibilizado ele serve de insumo para o processo de tomada de decisão das empresas, né? Então a gente entende que, pelo menos deveria ser dessa forma, né? As empresas tomarem as suas decisões, né, pautadas sempre em dados, né? A gente está falando aqui da cultura data-driven, né, que a gente precisa adotar, né, dentro da empresa, né? Então, o engenheiro ele trabalha muito nisso, né? Então, esse pipeline a gente disponibiliza, por exemplo, um data lake, né? Que é um grande repositório de dados dentro da empresa. Então, os analistas de dados eles podem consumir informações do lake, né? Cientistas de dados criam ali os seus modelos de machine learning, né? Através desses alto volume de dados que existem dentro das organizações, né? E eu acho que não menos importante, né? Só para finalizar também essa parte, eu acho que o engenheiro precisa muito conhecer sobre processamento paralelo de dados, né? Então, a gente está falando de lidar com um alto volume de dados dentro das empresas. Então, ele precisa conhecer, por exemplo, sobre o Spark, né? O Spark é um framework muito conhecido, acho que o mais conhecido, né, mundialmente falando, né, de processamento paralelo de dados, né? Então, ele precisa conhecer, né? Existe uma documentação bem extensa desse framework, né? Então, são, eu acho que algumas das habilidades necessárias ali do engenheiro, né? Também, não esquecendo a parte de segurança, a parte de governança também. Então a gente quer ter ali um data lake muito bem organizado, muito bem governado, seguro, né? Está sempre também ligado a questões de LGPD, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Trabalha muito Bastante com desenvolvimento, coisa, né? Muita coisa. Né? E seus clientes ali são quem, geralmente? Seria os engenheiros de desenvolvimento, a área de negócios? Você falou, tem ali também os analistas de dados que vão montar visões. Quem são os seus clientes? Com quem que você
Para quem que você faz entrega, geralmente? Eu acho que um pouco de cada persona que você trouxe aqui, né? Então, os analistas de dados, eles criam seus dashboards a partir das visões especializadas que existem ali dentro do Data Lake. Que vocês cuidam desse lago de dados Isso. ali, é tudo com vocês, né? É isso aí, a gente é responsável por manter um fluxo contínuo ali de dados dentro da empresa, sempre disponível, né? É uma responsabilidade grande, né? É isso aí. E eu imagino que quando a gente fala de um banco como o Itaú, a quantidade de dados é imensa. Imensa, muito grande. Então é um desafio muito legal, eu gosto muito do que eu faço. Quando que você teve o seu primeiro contato com o Stackspot AI? Como que o Stackspot AI surgiu ali no seu dia a dia? Olha, eu acho que meu dia a dia com o Stackspot AI, eu fui um early adopter também, ali, desde o começo, ali, pelo menos no contexto do banco, acho que em janeiro ali, desse ano, né, quando foi disponibilizada as primeiras versões. O meu dia a dia com o Stackspot AI, ele reflete muito sobre a questão do conceito Dev AI First. Eu acho que eu consegui, de fato, adotar isso na minha rotina de trabalho, né? Eu acho que é uma mudança, de fato, de mindset, né? A forma como você vai trabalhar. Então, eu acho que eu consegui aplicar e consigo, né, aplicar isso no meu dia a dia. Então, qualquer tarefa, qualquer demanda que eu tenho ali para realizar, eu sempre me pergunto, cara, eu consigo fazer isso aqui com o Stackspot AI? Eu consigo de alguma forma automatizar alguma tarefa repetitiva, no processo de desenvolvimento, por exemplo, eu consigo criar um contexto inicial ali sem ter que codar do zero, como a gente fala, né? Então, eu busco muito isso, né? Então, assim, como engenheiro de dados também, como eu falei, a gente lida muito com questões de troubleshooting, né? De resolver problemas, né? Então, eu coleto ali logs, enfim, eu interajo muito, eu faço muito prompt, né? Interagindo ali com esse Stackspot AI para ter respostas mais rápidas e acelerar esse processo do desenvolvedor, né? Um ponto aí que você falou, que é algo que a gente também sempre comenta aqui, né, nos nossos bate-papos. Você teve que aprender. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de mindset, porque é uma tecnologia inovadora, diferente. E aí, como que foi esse seu processo, né, de aprendizado? Foi simples para você entender como fazer um prompt, para entender ali qual a melhor forma de extrair a melhor resposta? Como que foi esse seu primeiro contato? Eu acho que é um processo evolutivo, né, antes de mais nada, né? Mas eu acredito que os meus primeiros prompts ali eu fiz de forma bem informal mesmo, né? Interagindo ali, como a gente está conversando aqui agora, né? E acho que esse processo de você ir refinando e obtendo melhores respostas, ele acaba se tornando uma coisa natural, né? Com o uso diário. Para você foi uma coisa bem orgânica. Isso. Então, é como eu disse, né? O dia a dia, né, vai fazendo com que você melhore, com que você tenha novos insights para você, enfim, resolver problemas novos, né? Eu acho que é muito essa questão orgânica, como você disse, né? E aí você tem algum caso de uso? Você tem alguma, assim, com certeza você tem, né? Porque você já adotou isso na sua rotina. Mas tem algo que você, assim, gostaria de compartilhar com a gente? Tipo, eu fazia essa rotina de certa forma, levava muito tempo, era uma dor para você, e aí você viu uma oportunidade ali com o Stackspot AI, utilizando o produto, otimizar essa rotina, melhorar até a qualidade da sua entrega? Então a gente chegou com uma oportunidade de fazer uma reescrita de código da aplicação como um todo, né? Então a gente está falando de reescrever todo o código para que era alguma coisa de modernização que vocês estavam fazendo? Na verdade, era uma coisa mais em relação à performance da categorização em si, né? Então, existe uma métrica que a gente mede, né, da categorização, que é a latência, né, do motor, digamos assim. Então, a gente enxergou que se a gente mudasse ali algumas bibliotecas usando... Você está aqui o exemplo prático, né? A gente tinha uma aplicação desenvolvida em Python, né, usando Pandas, por exemplo, que é uma biblioteca muito utilizada na área de dados como um todo. Então a gente chegou a uma oportunidade de usar uma biblioteca mais performática, que é o Polars. Então o Polars, ele é uma biblioteca que consegue lidar melhor com um alto volume de dados, ele gerencia melhor questões de memória e na parte de processamento. Então a gente acreditou que essa reescrita de código traria melhoras para o categorizador. E na época ali a gente fez via Codebuddy mesmo, ali. A gente pegava blocos de código ali e ia pedindo a Stackspot AI para refatorar o nosso código. Fez de forma faseada ali. Acho que hoje em dia seria até bem mais fácil, né? A gente tem... Você podia criar um agente, exatamente, né, para fazer essa refatoração. refatorador de código. Seria
um processo mais automatizado, digamos assim. Mas a gente colheu bons frutos, né, dessa... Isso foi o quê? No início do ano? Foi logo no... Foi quando que você... Foi ali mais ou menos em março, abril. Ainda não tinham os agentes. Não tinha os agentes. Aí vocês fizeram isso por meio de um Quick Commands? Na verdade, a gente fez pelo Code Bar mesmo ali. Né? Pelo próprio chat Isso, pelo próprio Sexpot. chat. A gente ia colando os blocos ali de código e obtendo a resposta, né? A gente validava ali de forma local, né, o código. E assim, como resultado, acho que foi bem bacana que a gente conseguiu medir na ponta final para o cliente, né? A gente teve uma melhora de performance do categorizador ali. E essa melhora de performance que você disse para o cliente é exatamente o quê? É o retorno da informação, demora menos, tem menos ocorrência de bug? O produto, ele está exposto via API, né? Então, os clientes internos do banco consomem o nosso produto, né? E eles obtêm uma resposta mais rápida, consequentemente, no front-end ali para o cliente, ele consegue ver a resposta mais rápida. Uma cadeia, né? Exatamente. Para vocês, então, ficou muito óbvio que era necessária essa refatoração para melhorar a performance. Então, a demanda como um todo era necessária e surtiu efeito. Mas, olhando aonde Sexpot entrou, né, se realmente agregou na entrega dessa demanda, você teve essa percepção, tipo, não, usando o produto realmente... o meu processo aqui de entrega foi melhor ou não? Com certeza foi melhor. Porque uma demanda dessa de refatoração de código, a gente está falando em refatorar todo o código, toda a parte de cobertura de testes, por exemplo. Então, é assim, uma tarefa que, na época, a gente mediu ali, demoraria pelo menos 4, 5 semanas. Né? Então, Nossa, isso tudo. É realmente fazer novamente ali, entre aspas aqui, né? Mas... refazer novamente ali a aplicação. No seu dia a dia, você utiliza Sexpot e AI em qual momento? Como engenheiro de dados, a gente trabalha muito com desenvolvimento, né? Então, desenvolvimento de código, né? De aplicações, enfim, então, muito em Python, com PySpark, né? Como falei aqui. Então, esse processo de desenvolvimento, aí até falando do meu mindset, de mudança disso, eu não codo mais nada do zero, né? Eu trago um contexto inicial ali para o prompt, né? Então, eu quero criar um job aqui no PySpark que vai fazer a leitura dos dados de um bucket S3. Eu jogo ali uns metadados ali que eu vou trabalhar no meu processo de transformação de dados, de remoção de colunas, de padronização, enfim. E eu vou gravar isso em formato específico ali de saída. Então eu tenho uma versão inicial do meu código, né? Eu tenho uma V0 ali. Então você já parte utilizando já Sexpot AI no seu desenvolvimento. Seu dia a dia hoje é baseado no Sexpot AI, no uso do produto. Eu procuro sempre trazer um contexto inicial de qualquer demanda que eu vá fazer. E aí, por exemplo, o código, a parte de testes unitários também você pode usar, né, a Sexpot AI. Você tem a versão do seu código ali, o código ideal, digamos assim, que você já desenvolveu, né? E aí você pede para ele gerar os testes unitários ali. Então você está pronto o teste unitário? Então, claro que não, né? Mas você tem ali uma versão que você pode já iniciar e trabalhar, né? Encurtar o caminho de desenvolvimento. Você é o que a gente tem comentado aqui, já é pessoa de tecnologia que não coda mais na direita, né? Usa agora usa o lado esquerdo, né, da ideia. É isso. Já migrou de vez, assim, fez a mudança mesmo de mindset em menos de um ano, né? Eu não vejo necessidade de você criar um código do zero. Se você já tem um start ali, né? É isso. Já conseguiu explorar um Quick Command, já utilizou ali a hipercontextualização com Knowledge Source? Sim, acho que a evolução, pelo menos a minha evolução, ela vem acompanhando muito a evolução da ferramenta em si, né? Então, quando os Quick Commands foram sendo usados, as bases de conhecimento, a gente vai testando também, né? Então, lembrei de um case bacana que a gente tem aqui dentro do nosso time, né? A gente criou, justamente voltando aqui falando do categorizador, a gente criou uma base de conhecimento, né? Que tem ali todo o código, né? Da nossa aplicação, né? Do categorizador, né? Documentação, enfim, uma base de conhecimento geral ali do produto, e a gente criou um agent que vai justamente explicar, né, o que é esse categorizador. Ai, né? que então, legal! Pensa assim, uma pessoa nova, um novo dev chega no time, ele não conhece nada da aplicação, então ele pode ali fazer perguntas sobre o código, o que é cada parte do código, o que cada coisa faz, né? Como é feita a categorização. Então, Fred, você comentou, né, sobre a criação desse categorizador de dados, que tem sido também, foi uma grande entrega ali para o time, questão de eficiências, conseguiram fazer isso menos da metade do tempo, né, um ganho muito significativo. E esse produto hoje já funciona ali no banco, né, tendo bom retorno dos seus clientes, né, que são os clientes internos que consomem.
Mas também você tinha comentado com a gente sobre uma POC que vocês fizeram ali de anotação de dados. Poderia trazer mais detalhes de como que foi esse processo, como que o Stexpot ajudou vocês a fazerem? Dentro do categorizador, né, a gente, como eu citei, a gente tem um modelo probabilístico, né, que ele se utiliza machine learning para fazer a categorização. E o processo de treinamento desses modelos de machine learning, uma das tarefas é anotar dados. Então, o que é isso, né? É você pegar de fato ali aquela literal, aquele nomezinho estranho que eu citei aqui. Que está no extrato, né? Que está no extrato do cliente. E você de fato anotar o dado de acordo com a categoria a que ele pertence. Então, esse processo, como é que ele era antes, né? Ele era um processo muito manual, né? Então, existiam anotadores ali que identificavam ali as literais e faziam a classificação dessa literal de acordo com a categoria, como eu falei. Então, esse processo, ele era um processo, por ser manual, que incorria em 3 problemas, digamos assim. O primeiro deles é a gente não conseguia anotar um volume que a gente gostaria, né, de dados. Então a gente precisa ter um alto volume para esses modelos serem treinados, né? Sem falar nos custos, né? A gente está alocando pessoas ali para fazer um processo manual. Então a gente teve essa ideia, processo manual, vamos tentar criar uma POC aqui para automatizar esse processo. Então a gente fez uma POC com o Stexpot AI para, como eu disse, automatizar esse processo de anotação. Então, ali nas primeiras versões ali dos prompts da gente foi bem mal, na verdade, né? Assim, a resposta era bem inferior, mas a gente fez um processo de engenharia, de refinamento de prompts. Então, a gente conseguiu bater esses 3 problemas que a gente queria atacar. Então, a POC ela resolveu questões de volumetria, a gente consegue anotar um dado, uma quantidade de dados muito maior. A gente conseguiu bater a assertividade do processo anterior. E sem falar na questão de custos, né? A gente não precisa ter tantas pessoas alocadas ali para fazer essa anotação. A gente tem uma pessoa apenas para validar, né, a resposta da Stexpot AI nesse caso. Então, foi um case bacana, foi um case bem reconhecido ali dentro do Itaú, né? E como resultado disso, a gente desenvolveu um produto lá que faz justamente a anotação de dados utilizando IA generativa. Legal, por meio dessa POC, né? Por meio dessa POC. Acho que foi um case bem bacana. E vocês fizeram esse refinamento ali, dessa categorização das anotações de dados. Foi direto no chat de Stexpot AI? Vocês usaram algum knowledge source? Como que foi isso? Como que foi esse processo dentro do produto? No começo foi bem no chat ali mesmo, a gente ia, enfim... Tentativa e erro, né? Tentativa e erro, justamente. Eu acho que essa é uma das primeiras coisas a se fazer realmente. Cara, vocês estavam experimentando, né? Exatamente. Então, a gente percebeu que mesmo tendo uma assertividade baixa, a gente conseguiu ter algum ganho, ter acertos já de começo. Então, a gente consegue ir evoluindo aqui esse prompt, né? Então a gente foi evoluindo, né? Tipo, a gente percebia que colocar um prompt muito grande às vezes perdia um pouco da qualidade, então a gente tentou ser mais objetivo, né? Então a gente está falando aqui de um pouco de engenharia de prompt, né? Então acho que esse refinamento, essa questão interativa ali que a gente foi conseguindo até chegar na versão que a POC se utilizou, digamos assim. Olhando aqui, né, para outros engenheiros de dados hoje que já ouviram falar, né, de Stexpot AI, de AI generativa, qual a recomendação que você passa para essas pessoas que podem ter assim algum tipo de receio de começar a utilizar essa tecnologia? O que você diria para elas? Bom, acho que um dos papéis principais do engenheiro de dados, eu vejo assim, é você desenvolver aplicações, construir os seus pipelines de dados de forma eficiente, né? Você tem que processar o dado o mais rápido possível, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser, enfim, de uma forma geral, o processo tem que ser bastante eficiente ali. Então, o que eu diria para um engenheiro, cara, pega ali uma aplicação que você tem, por exemplo, um job no Spark que você tem e coleta ali os logs dessa aplicação e tenta otimizar ela, por exemplo. A gente está falando no mundo de cloud, né, onde os serviços, os componentes, eles são cobrados de acordo com o tempo de processamento, né? Então, se você consegue, né, usando a Stexpot AI ali, por exemplo, colocar o seu código ali, pedir para ele identificar possíveis melhorias, algum gargalo ali no seu processo, aí você consegue otimizar 10%, 20%, você está
sendo mais Eficiente. eficiente, performático no seu processo, no seu pipeline, e você está reduzindo custos também, né? É isso, Fred. Mais uma vez, obrigada aqui por ter aceito o nosso convite, por ter vindo lá de Natal, né, para vir conversar com a gente. Você quer deixar algum recado para o pessoal? A gente está finalizando aqui esse episódio. Olha, primeiramente agradecer aqui a participação, né? Foi bem bacana trocar essas experiências aqui com você, enfim, com o pessoal. E assim, eu acho que para fechar, eu acredito que eu diria, se alguém ainda tem algum tipo de receio ou de ideia de como utilizar, assim, eu acho que isso é natural. Né? Eu acho que esse processo, você vai passar por esse processo obrigatoriamente, você não vai conseguir começar criando prompts totalmente eficientes, como eu falei, a tentativa e erro no começo, né? Então começa devagar, começa interagindo ali de maneira informal ali com os seus prompts, e eu acho que a evolução ela vai ser natural. Bom, pessoal, obrigada por vocês estarem com a gente por mais um episódio. Esse aqui hoje, né, exploramos aqui o universo da engenharia de dados com o Fred. E é isso, né? Se você quiser saber mais sobre o Fred, sobre os assuntos que nós tratamos aqui, nós vamos deixar os links na descrição, né? Então, qualquer coisa adiciona lá o Fred no LinkedIn para trocar uma ideia. Fique à vontade. E também não deixe de curtir, compartilhar e também se inscrever aqui no nosso canal de TechSpot para você receber aí as notificações de novos episódios, de novos conteúdos aqui do nosso canal, tá bom? Obrigada, até a próxima!